É a primeira vez que eu vou fazer um unhaul no meu canal. Voltei à ilha e vocês perguntam, mas há vídeos com bastante atrás? Pois, são vídeos que eu já tinha gravado e ainda não tinha editado, por isso lancei. Mas agora voltei à ilha, pelo menos durante uns tempos. Sim, estou melhor. Obrigada por toda a gente que perguntou. Ainda não estou a 100%, mas isso fica para outra altura, porque há muitos vlogs a sair em breve. Vamos lá ao unhaul, que são mais de 30, 40 livros. Todos estes livros são livros que eu não planei ter na minha estante, claro, por isso é que estou a fazer unhaul, por várias e múltiplas razões, quer seja porque quero comprar outra edição mais bonita ou porque já tenho, porque não quero reler o livro ou porque simplesmente não gostei do livro e está na altura deles terem uma casa nova. Uma boa ideia para fazer um vídeo, razões para fazer unhaul. Mas uma das razões é a principal, acreditem, a pessoa sente-se melhor, sente-se mais livre depois de limpar um bocadinho as nossas estantes. E quem ainda não fez vai se sentir muito bem. Eu já faço isto há algum tempo, mas nunca filmei. Já doei alguns livros a bibliotecas, a vários, já vendi alguns. Estes livros vão estar à venda no Trade Stories, por isso se vocês quiserem espreitar, eu agradeço. E por favor, deixem feedback. Podem me encontrar no Trade Stories como Os Devaneios da Jojo, ou podem tentar enviar-me alguma mensagem privada através do Instagram, por exemplo, se quiserem algum destes livros. Eu não vou dizer o que é os livros, o que é a sinopse, a não ser que eu me lembre de alguns, porque senão nunca mais saímos daqui. Vamos começar por os livros em português, que são muitos. O Segredo da Casa de Riverton, de Kate Morton. Esta edição já não existe, pelo menos na UC, ou pelo menos a vender nas livrarias online. É um livro que eu adorei, um dos meus favoritos, se ainda não leram, leiam. Mas eu tenho outra edição e está na altura dele encontrar outra casa. A Rapariga de Papel, de Guilherme Musso. Fiel a Guilherme Musso, é uma história de surrealismo em que um escritor que está num blackout, não é blackout, num bloqueio, começa a escrever e acho que a mulher que quem ele idealizou no livro aparece-lhe mais tarde e aí começa esta história. Eu por acaso li este livro, Guilherme Musso até é um dos meus escritores que eu gosto bastante, mas este livro não faz sentido mantê-lo na minha estante. Mas se vocês quiserem um livro para ler rápido e nesta altura de verão, aqui está um deles. À semelhança do anterior, A Pousada no Rio, este livro é muito fashion, de Nora Roberts, que eu li, mas também não me faz sentido ter na minha estante. Não me perguntem sobre o que é, porque eu já não me lembro, já li há muito tempo, mas Nora Roberts é sempre uma boa opção para quem quer desanuviar e para a altura de verão. Eu não sei se eu estou a fazer isto bem, porque eu nunca fiz unhauls. Não sei muito bem o que dizer quando tiro os livros. Este vai chocar muita gente. Já estou a ver pessoas a fazer bonecas voodooinhas. Leite e Mel, da Ruby Kaur. Eu comecei a ler, tentei várias vezes. Não é que eu não gosto de poesia, não é dos meus géneros favoritos, mas eu não consegui. E também acho que estar a tentar ler um livro sem ter vontade, acho que é infrutífero, por isso está na altura dele ter uma casinha nova. Sapatos de Repousado, de Joanne Harris. Eu vou fazer unhaul deste livro e já estou a pensar a fazer unhaul de mais alguns livros da Joanne Harris. Não é uma escritora que eu desgosto, pelo contrário, até gosto muito das histórias dela, mas são livros que eu não planeio reler e se reler será em inglês, eventualmente. Se não conhecem esta escritora, têm de conhecer ou pelo menos experimentar. Ela escreve histórias maravilhosas e muito deliciosas, com vontade, que dá vontade de comer. Temos aqui dois livros de Young Adult que eu li num ápice e que ainda mantive há algum tempo na minha estante, mas agora acho que não fazem muito sentido. Eu gostei imenso de ler estes livros, acho que os li num instante, que é Eu Se Ficar, da Gayle Forman, e o Espera Por Mim, da Gayle Forman. Este tem a capa do filme, mas é daquelas que sai. Temos aqui o marcador. Já existe um filme, isto é a história de Mia, que sofre um acidente e que fica naquele limbo entre ficar e ir. E lê-se muito rapidamente, se o quiserem, já sabem. Aqui está um livro que eu nem lhe peguei. Quer dizer, peguei para pegar nele, mas percebem, para ler.
Noiva de uma Ilha Distante, de Sandra Bird. Eu li o anterior, que era Nas Brumas da Noite, e vocês sabem, eu adoro romance, mas este romance, pelo menos o livro anterior, pareceu-me demasiado morno. Eu gosto de coisas mais picantes. Não tão picantes assim, mas com um bocadinho de mais ação. Isto é tão mal. Mas pareceu-me um romance para quem está a começar a ler romance de época, apesar de ser fofinho. Eu na altura acho que doei, foi quando voltei da guarda, doei o primeiro livro e tinha cá este na madeira e sinceramente não estou com muita vontade de ler. Depois tenho Entre os Dois Palácios, que é da trilogia do Cairo, de Naguib Mahfouz. Acho isso. Eu pretendo ler estes livros, mas não agora, e acho que quando os ler quero ler todos de seguida e não só ler este que é o único que tenho. Ainda estão aí? Precisam de fazer uma pausa para fazer xixi ou ir beber alguma coisa? Eu espero. A few moments later. Voltaram? A seguir temos Thrillers. Branco Puro, que já saiu várias vezes aqui no canal, é uma das minhas recomendações para ler no inverno. Sente-se literalmente o frio quando lemos um livro deste escritor. Isto passa-se na Islândia e tem aquela coisinha do thriller nórdico, apesar de não ser demasiado sangrento, se é que posso dizer isso, é mais na base do suspense. Mas é tal coisa, não planeio relê-lo em breve, porque já sei o que acontece, por isso está na altura de ir para outra casa. Assim como O Som do Silêncio, este eu nem sequer lhe peguei, simplesmente perdi o interesse. Mas passa-se no Alasca, portanto estes dois fazem um bom pandã. Um livro que eu li para a Mangalipamania e que eu não gostei, não é segredo, é A Loucura de Lord Ian Mackenzie, Jennifer Ashley. Eu tenho imensa pena de me desfazer dele, não pelo livro em si, mas porque me foi oferecido, mas eu guardei o cartãozinho que vinha dentro do livro e não me faz grande sentido mantê-lo na minha estante se eu não gostei. E eventualmente haverá alguém que o queira ler, por isso aqui está ele. Depois outro livro pertencente a uma trilogia que é Dias de Sangue e Glória, da Laini Taylor. Eu acho que estes livros já são difíceis de encontrar. Acho que não há muitos livros. Pelo menos a edição se calhar não foi assim tão grande ou vendeu-se muito bem. Não faço ideia. Eu pretendo ler esta trilogia em inglês, portanto, aqui está ele. Se ficarem fartos podem fazer mais uma pausa. Ou bebam um shot de vodka cada vez, por mim. Cada vez que eu disser vai para outra casa. Outro que eu perdi toda a vontade de ler, nem sequer sei muito bem porquê, mas Uma Carta Inesperada, da Barbara Taylor Bradford. Do que eu sei sobre este livro, é um romance que tem história de várias gerações e mistérios. Não sei porquê, não tenho muita vontade de ler. Outro que eu comecei a ler, ele já estava há muito tempo na minha estante, mas eu não consigo sair de uma página. E ele até tem boas reviews, mas eu não consigo. É A Herança, da Catherine Webb. Um romance de época que é O Protetor, da Madeline Miller. A Madeline Miller é uma boa escritora para quem quer ler romance de época, muito conhecida. Se quiserem começar por algum livro dela, aqui está um. Depois temos A Filha Desaparecida. Por acaso este livro tem opinião no canal. Gostei, mas comparado com o anterior da escritora não me satisfazeu, portanto, bye bye. O Leão Escarlate, de Elizabeth Chadwick, que é das minhas escritoras de romance histórico favoritas. Histórico, não de época. Eu acho que esta editora deixou de publicar a Elizabeth e eu lembro-me de o ler e gostar muito, mas agora não me faz grande sentido tê-lo na estante. Além disso, ele ocupa um bocado de espaço. Um romance de época que eu também não gostei e que merece ter outra casa é Só Se Ama Uma Vez, da Joanna Lindsey, que é o primeiro de uma série, mas pode-se ler muito bem separado. É a história de... deixa-me ver se eu lembro o nome da criatura. Nicholas? Sim. Nicholas e Regina. Romance de época, se não estou enganada, é da altura da regência. Outro livro que eu li e ficou muito aquém das expectativas e que também acho que merece ir para outra casa, está na altura de tomarem o vosso shot de vodka, porque eu já disse isto outra vez, é Segue o Teu Destino, da Anna Jacobs. É um romance histórico, com um bocadinho de romance, mas não me faz grande sentido voltar a lê-lo, ou tê-lo, portanto, sayonara. Agora esperem só um bocadinho que eu tenho de ir buscar os outros livros. 2000 years later. Vocês não querem imaginar como está a confusão
aqui à volta cheia de livros. Um Estranho na Cidade, da Kristen Hanna. Esta é a história de 3 irmãs que estão a tentar resolver vários problemas, muitos problemas. É uma história geracional de famílias, de grandes segredos a descobrir, e tem a escrita sempre muito agradável da Kristen Hanna. Não é ao nível do Rochinol, mas até é bastante agradável. Temos aqui outra do Guilherme Musso, que é O Que Seria Eu Sem Ti. Eu sinceramente li este livro, mas eu já não me lembro sobre o que é o livro. Eu sei que à semelhança do Guilherme Musso são livros que se leem num instante. Se eu já não me lembro o que é o livro, acho que é um bom indicativo que ele merece ir para outro lado. Este vai haver gente a se passar. A Rapariga do Comboio, da Paula Hawkins. Eu nunca li este livro. Eu comprei-o, fiquei com vontade de o ler, depois perdi a vontade de o ler e, entretanto, vi o filme e aí perdi toda a vontade de ler o livro. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, nestas edições. Eu nem sei se isto são capas duras, mas são capas rijas, da Europa América. Este tem a capa do filme. Eu tenho outra edição do Orgulho e Preconceito em inglês. Os Frutos do Vento, de Tracy Chevalier, é a história de uma família de colonos nos Estados Unidos da América. É outro daqueles livros que não me faz sentido, para mim, tê-los na minha estante. Estarás Sempre Comigo, da Anna McPartlin. Comprei-o, perdi a vontade de ler e agora não quero ler. Os Livros do Final da Tua Vida. Pelo que sei, este livro é um livro semi-diato, não ficção, em que o escritor e a mãe está doente e eles estão a reler o que é que estão a pensar o que é que a literatura significou para eles ao longo dos anos. Eu sinceramente fiquei com vontade de ouvir o audiobook, porque os livros de não ficção, não sei se é o mesmo com vocês, é mais fácil para mim ouvir em audiobook do que ler, propriamente ler, ou ler acompanhado do audiobook, mas o audiobook é em inglês e este é em português. Seria demasiado confuso para a minha cabeça disléxica. Este livro está há anos na minha estante. Já viajou comigo para Lisboa, já veio de Lisboa comigo, já foi comigo para a Guarda, já foi comigo para todo o lado em que eu tive casa e eu nunca o li. Eu digo sempre vou ler e nunca o leio. Está na altura de ele ser lido por outra pessoa. A Mulher do Tigre, de Tia Obrand, é o vencedor do Prémio Orange de 2011. É a história de uma mulher, uma médica nos Balcãs. Acho que fala sobre o seu avô e sobre os segredos desta família. À semelhança do anterior, eu acho que este livro é companheiro do outro. Este livro já viajou comigo para todo o lado e eu ainda não o li. O que diz muita coisa. É A Última Estação, de Jay Parini. Esta é a história e é um filme de Leo Tolstoy. Até tem a capa do filme. Acho que dos últimos anos do Leo Tolstoy. Como vos disse, viajou comigo para todo o lado. E se eu ainda não li, não vai ser agora que eu vou ler. Este livro eu já o li, é dos primeiros da minha estante oficial, ou seja, quando eu já podia comprar os meus livros. É um romance que já não está publicado em Portugal, é um bom romance para se ler, para quem está a começar nestes livros. É A Ilha de Paixão, de Ellen Gooch. Este é um bom livro para os fãs de Nora Roberts e de um romance romântico, com algum mistério à mistura. A Fonte Silenciosa, de Victoria Fox. Esta é a história de Lucy Whittaker, que é uma rapariga que, devido a algumas circunstâncias... Ui. Viram? Este é o momento em que eu morri de susto. Circunstâncias... Ui. Voltando ao livro, com point. Esta é a história de Lucy Whittaker, que vivia em Londres, mas devido a circunstâncias da vida está a fugir e resolve responder a um anúncio para tomar conta de uma mansão na Toscana que tem uma história sombria e com muitos mistérios e segredos. Li, não quero reler. Os Filhos de Curubim, de Helena Campos Ferreira e João Pulo da Costa. À semelhança de alguns livros, estes livros já viajaram comigo para todo o lado, este livro, e eu nunca o peguei para o ler. Não vai ser agora que eu vou ler. Rosa Brava, de João Manuel Saraiva, é a história e vida de Leonor de Teles. Este livro também está há anos na minha estante e é Amores Negados, de Ângela Becerra, que toda a gente me diz que tem uma escrita maravilhosa e muito poética, mas este é daqueles que eu tentei ler várias vezes e que não consegui, por vários motivos, e agora
não tenho grande vontade. É um romance romântico com muito erotismo à mistura, pelo que dizem. Um livro que eu também não quero ler é o Nome de Código Leoparda, de Ken Follett, que é um thriller. Eu gosto imenso de Ken Follett na vertente mais histórico. Pensando bem, eu acho que nunca li ele na versão thriller. Porquê é que eu me estou a desfazer deste livro, realmente? Enfim, agora está aqui e fica aqui. E quem o quiser ler, entre em contacto comigo para o ter. Olha, e depois deem-me feedback, digam-me se vale a pena. E por fim, dos infantos-juvenis, Rooftoppers, de Catherine Rundell, e Crenshaw, Grande Gato Imaginário, de Catherine Applegate. Faltam aqui 2 livros em português, porque eu lembrei-me que ia gravar este vídeo depois de já os ter embrulhado para enviar, porque esses já os vendi, que era A Noite de Todas as Almas e a continuação dele, e também 2 livros em inglês, que era The Lies of Laclamora e O Ritmo Desse, do Brandon Sanderson, porque o José era uma versão paperback e o José deu uma edição linda, ilustrada, e não faz muito sentido para mim manter a edição em paperback. Agora vamos aos livros em inglês, que não são muitos, eu pensei que iam ser mais, em comparação aos portugueses, ou traduzidos em português. Quem sabe no futuro vão aparecer mais livros em inglês. The White Sargasso Sea, de Jean Rhys, que é tipo uma prequela do Jane Eyre. Esta edição da Penguin é muito querida e fofa. The Girl with All the Gifts, de M.R. Carey. Este é um livro, é um thriller com um aspecto apocalíptico. E eu sinceramente estou a ouvir o Hugo e a Bia martelar-me a cabeça, porque acho que o Hugo quer muito ler este livro, ou já leu este livro e adorou, e a Bia quer muito ler este livro porque Apocalipse é a cena dela, mas eu não tenho vontade nenhuma de ler este livro. Everyday, do David Levitan, numa edição floppy. Eu nunca o li. Vi o filme. Perdi o interesse. The Grande Sophie, de Georgette Heyer, que é um romance fofinho, muito hilariante para quem gosta de romance de época. A Little Something Different, de Sandy Hall. Outra história fofinha, contada pela perspectiva de 14... Contada... Ai, agora o meu cérebro fez tipo bloqueio mesmo. São 14 perspectivas de uma história. O cérebro fez tipo... 2 livros da mesma autora, Between the Shades of Grey, de Ruta Sepetys. Young Adult, ficção histórica, se não estou enganada, durante a Segunda Guerra Mundial. Out of the Easy, Ruta Sepetys, nos Estados Unidos, em Nova Orleans, não estou enganada, em... Deixa-me só vos dizer que década. Já não lembro qual é a década. Estão a brincar comigo? Não tem aqui a década. Porque este livro não tem sinopse aqui atrás. Estou-vos a ajudar muito, não estou? Agora afugentei os poucos que ainda aí estavam com o meu sorriso tipo Joker. Forbidden, de Tabitha Sazuma, é a história de 2 irmãos que têm uma relação... que se apercebem que a sua relação é muito mais do que uma relação fraternal e acabam por se apaixonar. Livro polémico e controverso. Não vos preciso dizer porquê, porque aborda o incesto. Este paperback é tão grande. The Lord of Shadows, de Cassandra Clare, The Dark Artifice, o livro 2. Eu tenho uma versão em hardback, não me faz grande sentido manter este. E ele está, como podem ver, em perfeitas condições para ir para outra casa. Eu acho que vou ter aqui outra vez outra queda de livros. Desta vez acho que vão cair em cima de mim. Stay. Deep Light, de Frances Hardinge, que é uma edição exclusiva da Waterstones. Este livro era para eu ler em leitura conjunta, mas na altura eu estava em mudança de casa, não conseguia ler, comecei, não acabei. E depois eu gosto desta escritora, mas faz-me confusão porque eu tenho os outros livros em hardback e grandes e este é pequenino e ao pé deles e o meu CD começa a disparar. E é uma edição tão bonita e está tão lindo que eu acho que ele merece ir para um lugar em que seja apreciado. E agora vamos aos hardcovers. Uma saga que eu perdi toda a vontade de ler, que é o The Raven Boys, de Maggie Stiefvater, em hardcover. Em segunda mão ele tem aqui, isto foi de um sticker, mas com o secador depois consegue-se tirar. Mas de resto está em excelente estado. Just One Year, de Gayle Forman, que eu comprei quando andava com a febre da Gayle Forman, em hardcover, e que também está em excelentes condições. Mas entretanto passou uma febre da Gayle Forman e ele aqui está. Esta é o choque. A Darker Shade of Magic, da V. Schwab.
Esta é uma edição exclusiva de colecionador. Eu adoro edições exclusivas, vocês já me conhecem. Esta tem um... não sei se vocês conseguem ver. Quando eu comprei já vinha assim com um pequeno defeito. Não sei se foi do transporte, se foi do próprio vendedor. Não faço ideia. É muito bonita. Mas por uma questão de arrumação, eu quero comprar a box set com a trilogia completa. Isto pode-vos parecer um desperdício porque eu já tenho aqui um. Mas a mim faz-me sentido, até porque eu quero maratonar a série. E pode haver alguém que queira esta edição tão bonita e fofinha, em excelentes condições. Por isso. Outro livro que está há anos na minha estante e que eu digo sempre que vou ler no inverno e depois acabo por não ler. E que também é uma edição especial e tem estas páginas lindas, prateadas. É o The Girl with the Glass Feet, da Ellie Shaw. É sobre uma rapariga que começa a ficar com os pés de vidro. É fantasia. E também está em muito bom estado. Tirando isto aqui, não sei se conseguem ver, mas... por fim, o choque, o horror, a tragédia. Eu estive a ver alguns livros meus da Fairy Loot. E sinceramente, apesar de no momento, quando abrimos a caixa, queremos ler todos, a verdade é que eu não vou conseguir ler todos. E alguns, passado algum tempo, eu começo a perder o interesse. Concluindo, não me faz, neste momento, sentido tê-los na minha estante. Sendo que eles podem ir para outra casa e serem lidos e serem apreciados. Eu tenho aqui dois, depois se calhar até vão aparecer mais, mas por enquanto são estes dois. Eight Will Fall, da Sarah Mariah. Eu até vou mandar a quem comprar este livro a bookplate, porque faz parte do pacote. Se não conhecem as edições da Fairy Loot, são muito cuidadas, normalmente têm estas folhas assim. Este por acaso não está a spray edges. É ficção científica e eu sinceramente perdi o interesse de ler. E o outro que eu tenho aqui é Master of One, que tem esta edição maravilhosa assim, vermelho, muito bonito. Tem aqui a bookplate e depois, acho que este livro, esta edição está mesmo muito bem conseguida. Assim. E acho que é o último livro que eu tenho para vos mostrar. Já vos disse, estes livros estão no Trade Stories, eu criei lá uma conta. Por favor, se comprarem, deixem-me feedback. Estou eu a pedinchar. Se não tiverem conta no Trade Stories, podem sempre mandar-me PM ou alguma coisa que eu digo-vos o preço dos livros a que eu estou a vender os livros. E eu ainda tenho mais uma estante para fazer unhaul, mas esses livros, alguns eu vou doá-los, já estão dentro de caixinhas para mandar. E os outros acho que também vão pelo mesmo caminho, ou a bibliotecas ou outras coisas. E vocês perguntam, e porquê é que não doas estes? Porque eu não sou rica, filhos. Não vamos ser hipócritas. E eu preciso de dinheiro também para comprar livros. Chocou-vos eu ter algum destes livros no meu unhaul? Se sim, digam tudo em baixo. Se algum destes livros vocês acham que eu não devia desfazer porque vale a pena ler e que eu ainda não li, digam tudo em baixo que eu posso repensar a minha opinião, se não tiver sido vendido. Contem-me tudo e vemos no próximo vídeo. Tchau!